dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 1, e hoje nós vamos ler apenas o verso de número 13, que diz assim: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Esse momento do livro de Provérbios está falando sobre o perigo da sedução do pecado. E chegamos num momento do texto que nos propõe a ilusão, e nos fala sobre isso, a ilusão daqueles que acham que pode enriquecer de maneira ilícita. E acham que é possível e que vão se encher de bens sem trabalho, sem o exercício de suas funções. E quando eu li esse texto, eu me lembrei de Acã. Se você se recorda, quando Deus estava liderando o povo na tomada da terra prometida, a primeira cidade foi a cidade de Jericó. E depois de todo aquele processo do exército de Israel dar as voltas na cidade, aquela coisa toda, e Deus derrubar os muros e entregar a cidade ao povo de Israel, a Bíblia diz que havia uma condição estabelecida por Deus. Tudo que estava na cidade pertencia ao Senhor. Nenhum despojo deveria ser tomado pelo exército. Mas quando Acã olhou aqueles bens, ele disse: quem vai saber? Aquela capa babilônica, aqueles ciclos de prata, aquelas conchas de ouro. A Bíblia diz que ele pegou aquelas coisas, escondeu debaixo da sua barraca, achando que ninguém ia saber. E por causa do pecado de Acã, diz a palavra de Deus que o povo de Israel foi derrotado na guerra seguinte, na cidade de Ai, e perderam vidas por causa do pecado. Não justifica receber bens que valham vidas. Não justifica, não podemos nos alegrar e achar que está tudo certo a gente ter a nossa casa cheia de bens num trabalho desonesto. E é sobre isso que esse texto está falando. Pessoas que se deixam levar pela desonestidade e enchem as suas casas de bens e enchem as suas casas de despojo da violência, fruto de ações que não levam em consideração a vida humana, que não levam em consideração o trabalho. E as pessoas que fazem isso acham que estão se dando muito bem. No entanto, precisamos nos lembrar de uma expressão do apóstolo Paulo, que escrevendo aos Gálatas, quando ele diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu lembro de um adágio que ouvia muito na minha infância, e a minha mãe sempre dizia: quem planta chuva, colhe tempestade. A gente colhe o fruto daquilo que plantamos. Quando trabalhamos honestamente, nós colhemos o fruto do trabalho honesto, de uma vida digna, do respeito mútuo. Mas quando nós entramos por esse caminho de usurpar das mãos de pessoas inocentes e acharmos que isso está tudo certo, e nós vivemos num tempo assim, quem de nós não se deixou levar por algum tipo de sentimento quando se descobre atos de corrupção e pessoas que estão
se enriquecendo ilicitamente, enchendo as suas casas de despojo de maneira ilícita. Isso causa uma certa revolta no nosso coração, porque não é assim que as coisas devem acontecer e não é desse jeito que as coisas podem acontecer. Nós nos sentimos ultrajados diante da corrupção, nos sentimos ultrajados diante da violência, nos sentimos ultrajados quando sabemos que alguém do nosso convívio foi vítima desse tipo de situação. Isso tudo causa uma certa revolta no nosso coração, mas a palavra de Deus nos convida a termos o nosso trabalho honesto e a nossa vida vivida com correção. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida também. Que esse dia seja um dia de trabalho e a gente possa trazer com alegria o fruto do nosso trabalho, sabendo que é bênção de Deus na nossa vida, que não há culpa, que não existe nenhum sentimento de culpa em função daquilo que temos ou daquilo que produzimos, porque tudo feito para a glória de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque somos chamados pela tua palavra a desenvolvermos a nossa vida com honestidade e com verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a sabermos lidar com esse mundo corrupto e perverso, para que corrupção e perversidade não estejam presentes em nosso comportamento, mas que nós saibamos, ó Deus, com honestidade e verdade, viver neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, para que nos alegremos com o fruto do nosso trabalho, produto da tua graça e da tua bondade sobre nós. E oramos, ó Deus, para que nesse mundo mau a gente não seja influenciado, mas a gente seja uma influência de diferença, uma influência positiva, e que, ó Deus, a bondade do Senhor se manifeste através dos nossos atos e através da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?